Consolidação das leis do trabalho. Paramos na seção 4, dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores nos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais e suplentes dos tribunais regionais, representantes dos empregadores e empregados, é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim, encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho pelas associações sindicais de grau superior com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1. Para o efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará por maioria de votos uma lista de 3 nomes. Parágrafo 2. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688. Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 685 ou na forma indicada no artigo 686 e bem assim as dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente na gratificação mensal a que teriam direito desconto equivalente a 1/30 por processo retido. Capítulo 5 do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 690. O Tribunal Superior do Trabalho, com sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é a instância suprema da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores. Seção 2. Da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 693. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes com a denominação de ministros, sendo: a linha A, 11 togados e vitalícios nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A linha B, 6 classistas com mandato de 3 anos, com representação paritária dos empregadores e dos empregados, nomeados pelo Presidente da República, de conformidade com o disposto nos parágrafos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 1. Dentre os juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas, na forma estabelecida em seu regimento interno. Parágrafo 2. Para a nomeação trienal dos juízes classistas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital com antecedência mínima de 15 dias, convocando as associações sindicais de grau superior para que cada uma, mediante maioria de votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de 3 nomes, que será encaminhada por intermédio daquele tribunal ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, dentro do prazo que for fixado no edital. Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão: 7 dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2 dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2
dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho. Artigo 696. Importará em renúncia o não comparecimento do membro do Conselho sem motivo justificado a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Parágrafo 1. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o presidente do tribunal comunicará imediatamente o fato ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante sem prejuízo das sanções cabíveis. Parágrafo 2. Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes das listas de que trata o parágrafo 2 do artigo 693. Artigo 697. Em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 699. O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. Parágrafo único. As turmas do tribunal, composta de 5 juízes, só poderão deliberar com a presença de pelo menos 3 de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor nos feitos que lhe forem distribuídos conforme estabelecer o regimento interno. Artigo 700. O tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Artigo 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Parágrafo 1. As sessões extraordinárias do tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas, no mínimo, de antecedência. Parágrafo 2. Nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que por motivo de interesse público, assim, resolva a maioria de seus membros. Seção 3. Da competência do Conselho Pleno. Artigo 702. Ao Tribunal Pleno compete: inciso 1. Em única instância, alínea A. Decidir sobre matéria constitucional quando arguido para invalidar lei ou ato do poder público. A linha B. Conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas nos casos previstos em lei. A linha C. Homologar os acordos celebrados em dissídios de que trata a linha anterior. A linha D. Julgar os agravos dos despachos do presidente nos casos previstos em lei. A linha E. Julgar as suspeições arguidas contra o presidente e demais juízes do tribunal nos feitos pendentes de sua decisão. A linha F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade e em, no mínimo, 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. A linha G. Aprovar tabelas de custas e emolumentos nos termos da lei. A linha H. Elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei ou decorrentes da Constituição Federal. Inciso 2. Em última instância, a linha A. Julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos de sua competência originária. A linha B. Julgar os embargos opostos às decisões de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 deste artigo. A linha C. Julgar embargos das decisões das turmas quando esta diverjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno ou que forem contrárias
a letra de lei federal. A linha D, julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno. A linha E, julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Parágrafo 1. Quando adotada pela maioria de 2/3 dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso 2, a linha C, deste artigo, terá força de prejulgado, nos termos dos parágrafos 2 e 3 do artigo 902. Parágrafo 2. É de competência de cada uma das turmas do tribunal a linha A, julgar em única instância os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho e os que suscitarem entre juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes. A linha B, julgar em última instância os recursos de revista interpostos de decisões dos tribunais regionais e das juntas de conciliação e julgamento ou juízes de direito, nos casos previstos em lei. A linha C, julgar os agravos de instrumentos dos despachos que denegarem interposição de recursos ordinários ou de revista. A linha D, julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. A linha E, julgar as habilitações, incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão. Parágrafo 3. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4. O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3 deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Seção 6. Das atribuições do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 707. Compete ao presidente do tribunal a linha A. A linha A. Presidir as sessões do tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias. A linha B. Superintender todos os serviços do tribunal. A linha C. Expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom funcionamento do tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. A linha D. Fazer cumprir as decisões originárias do tribunal, determinando aos tribunais regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias. A linha E. Submeter ao tribunal os processos em que tenha de deliberar e designar, na forma do regimento interno, os respectivos relatores. A linha F. Despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que deva deliberar. A linha G. Determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho, fazendo remoções ex officio de servidores entre os tribunais regionais, juntas de conciliação e julgamento e outros órgãos, bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada órgão. A linha H. Conceder licenças e férias aos servidores do tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autoridades. A linha I. Dar posse e conceder licença aos membros do tribunal, bem como conceder licenças e férias aos presidentes dos tribunais regionais. A linha G. Apresentar ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O presidente terá um secretário por ele designado dentre os funcionários lotados no tribunal e será auxiliado por servidores designados nas mesmas condições. Seção 7. Das atribuições do vice-presidente. Artigo 708. Compete ao vice-presidente do tribunal a linha A.
Substituir o presidente e o corregedor em suas faltas e impedimentos. A linha B foi suprimida. Parágrafo único. Na ausência do presidente e do vice-presidente, será o tribunal presidido pelo juiz togado mais antigo ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade. Seção 8. Das atribuições do corregedor. Artigo 709. Compete ao corregedor eleito, dentre os ministros togados do Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1, exercer funções de inspeção e correição permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes. Inciso 2. Decidir reclamações contra os atos atentatórios de boa ordem processual praticados pelos tribunais regionais e seus presidentes, quando inexistir recurso específico. Parágrafo 1. Das decisões proferidas pelo corregedor, nos casos do artigo, caberá o agravo regimental para o Tribunal Pleno. Parágrafo 2. O corregedor não integrará as turmas do tribunal, mas participará com voto das sessões do Tribunal Pleno, quando não se encontrar em correição ou em férias, embora não relate nem revise processos, cabendo-lhe outro, sim, votar em incidente de inconstitucionalidade nos processos administrativos e nos feitos em que estiver vinculado por visto anterior à sua posse na corregedoria. Capítulo 6. Dos Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho. Seção 1. Da Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento. Artigo 710. Cada junta terá uma secretária sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. Artigo 711. Compete à Secretaria das Juntas, a linha A, o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. A linha B, a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis. A linha C, o registro das decisões. A linha D, a informação às partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará. A linha E, a abertura de vista dos processos às partes na própria secretaria. A linha F, a contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos. A linha G, o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria. A linha H, a realização das penhoras e demais diligências processuais. A linha I, o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo presidente da Junta para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos. Artigo 712. Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento. A linha A, superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do serviço. A linha B, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. A linha C, submeter a despacho e assinatura do presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados. A linha D, abrir a correspondência oficial dirigida à junta e ao seu presidente, a cuja deliberação será submetida. A linha E, tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídio individuais. A linha F, promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores. A linha G, secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas. A linha H, subscrever as certidões e os termos processuais. A linha I, dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações. A linha J, executar os demais trabalhos que lhes forem atribuídos pelo presidente da Junta. Parágrafo único. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados serão descontados em seus vencimentos em tantos dias quantos os do excesso.